Pilapão! Boa noite, meu povo, é onde eu tô aqui no açougue Esperança, açougue das carnes do Zé Roberto, né? Estou aqui, viu? Avenida Pedro Alves, Rua Camacan, viu? Vai vocês está bem, que Deus abençoe nas caminhadas, na rua, que vende tudo, né? Tempero, açúcar, café, frango, vende tudo, viu? Quanto, ó, quanto isso aqui tudinho, ó, olha, coisas lindas, olha os quantos, olha as provas, olha tempero, venha fazer suas compras aqui, carne, tudo selecionado aqui, ó. Venha, meu povo, venha meu seguidor, venha minha seguidora. Venha fazer suas compras de carne, tudo barato.